A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem foi Estevão na Bíblia? Veja o que diz a Bíblia sobre a vida de Estevão, que servia em Antioquia. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos cireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Veja bem, querido irmão, Estevão não era um santo. A Igreja Católica chama Santo Estevão e faz com que você idolatre Estevão e pratique o pecado abominável ao Senhor de idolatria. Estevão, ele foi vítima de inveja por parte dos fariseus. Veja, a Bíblia diz que disputavam com ele e então o levaram à morte, o condenaram à morte. Veja o que diz a Bíblia sobre a morte de Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54 a 60. Veja bem, Estevão era um servo temente e obediente do Senhor. Ele foi o primeiro mártir da igreja, e quem estava por trás desse apedrejamento dele era o Saulo, o hoje o grande apóstolo de Deus chamado Paulo de Tarso. Então Saulo estava por trás da morte de Estevão, do primeiro mártir da igreja, e encabeçado por Paulo e os fariseus invejosos. Estevão é digno de todo respeito, mas não de adoração. Ele não é chamado de santo. Santo só existiu um homem na face da terra, o Senhor Jesus. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Estevão, morrer pelo Evangelho, pregar a verdade da palavra, confrontar as trevas e dizer como Estevão também disse ali no último momento da morte dele, a mesma coisa que Jesus falou: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que Estevão também falou. Portanto, não adore
imagens nem santos do pau oco. A adoração é somente a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, pelos séculos dos séculos. Amém.